A educação do Brasil está em crise, e isso não é novidade para ninguém. Mas talvez o que você não perceba é a profundidade do abismo em que nós estamos. Você pode até ignorar esses dados, como se eles não expusessem algo sobre você. Mas a verdade é que a educação é sim uma das peças fundamentais para a construção de uma sociedade saudável, harmônica e feliz. E que sem ela não é possível estabelecer uma cultura que leve os homens à bondade, à verdade e à beleza. Isso é um problema que afeta você, não só indiretamente, fazendo você sofrer as consequências sociais resultantes de um processo de deseducação, como a imperícia e a má qualidade de profissionais de todas as áreas do conhecimento, além da incompreensão generalizada de frases e textos simples. Mas diretamente você também foi prejudicado por estar sob esse modelo de sistema desde a infância. O Brasil foi mal, mais uma vez, na principal avaliação internacional da educação básica, ou seja, aquela nossa gente, pequena ali, criança, que precisa de uma estrutura educacional potente, e o nosso resultado não foi bom. O país está entre as 20 piores colocações no ranking, em 2 das 3 áreas que são analisadas. Na última avaliação do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, veja, a mais importante avaliação mundial de desempenho escolar dos adolescentes. O Brasil alcançou a 52ª posição no ranking de leitura, logo abaixo da Moldávia e empatando com a Jamaica. Segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em leitura, 50% dos estudantes de ensino médio foram classificados no nível 1, que é considerado o nível mais baixo de desempenho em linguagem. E saibam, essas avaliações elas não são difíceis. Você não encontra sonetos de Camões para interpretar, textos com períodos sintáticos longos para classificar, recitação e memorização de poesia, não, nada disso. Nós estamos mal segundo uma classificação já baixa de desempenho dos alunos. Isso significa que, apesar de ficarem quase 15 anos matriculados em um colégio, frequentando todos os dias da semana por pelo menos 5 horas, metade dos nossos estudantes não consegue interpretar os textos mais simples da nossa língua. E quais as consequências disso para a sua vida? Bom, médicos, advogados, professores, inúmeros profissionais sem qualificação para estar desempenhando o seu papel social. Agora você imagina advogados sem clareza de interpretação do tipo de texto com que trabalham. Isso coloca em risco muita coisa, e para todos nós. Professores que não formam seus alunos, professores que só seguem um plano educacional pensado por outras pessoas e feito para massificar a educação. Além dos sintomas comuns a todos nós, os sintomas de incapacidade de começar e terminar um livro um pouco mais exigente, por simplesmente você não conseguir assimilar aquele conteúdo e nem mesmo se lembrar do que foi lido após o término de 1 ou 2 páginas. Debates, brigas, discussões em que as pessoas elas não se entendem e acabam por defender alguns absurdos ilógicos por pura incompreensão de texto. Enfim, nós vivemos hoje numa espécie de Torre de Babel, em que as pessoas, apesar de falarem, elas não conseguem compreender-se mutuamente, mas não por má vontade, e sim por incapacidade linguística. Os esforços por resolver esses problemas educacionais tão graves que nos atingem têm sido na direção de aumentar os recursos financeiros disponibilizados para a educação. No último ano, o governo federal anunciou um investimento de 45 bilhões em educação, ciência e tecnologia para os próximos 4 anos. E o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, investirá nos próximos anos mais de 26 bilhões na educação básica. Isso tudo faz parte de um projeto do Plano Nacional de Educação, que impõe ao governo federal o investimento de pelo menos 10% do seu PIB em educação. Tá bom, essas notícias parecem muito boas, mas e se tudo isso não for suficiente? Ou seja, e se o problema educacional que nos atinge não puder ser resolvido somente com investimentos financeiros? E se o problema da nossa educação forem os princípios que a fundamentam, a ordem e a disposição das disciplinas, ou mesmo o método de avaliação de aprendizado dos nossos estudantes? E se as lousas digitais, as salas de aula com ar-condicionado, as tecnologias de ponta, uma infraestrutura impecável, e se tudo isso não for suficiente? Para entendermos as raízes dos nossos problemas educacionais, é útil olharmos para a educação dos antigos, para aquela educação que realmente funciona e que já se mostrou, através dos séculos, eficiente para formar grandes homens ao longo da história. Qual será o seu diferencial? O que é que os antigos mestres faziam para formar Platão e Aristóteles, Virgílio e Homero, Agostinho e Tomás de Aquino, Dante, Boécio ou Camões?
Apesar de viverem em diferentes épocas e lugares e estarem inseridos em culturas e sistemas educacionais diferentes, existe algo comum no processo de educação de cada um desses sábios e nobres homens. Todos eles tiveram uma formação literária muito rigorosa e profunda, capaz de fornecer a eles as bases intelectuais necessárias para o estudo da ciência superior. A educação clássica sempre foi iniciada por uma formação linguística sistemática e cuidadosa, que visava atingir não só a imaginação com os belos exemplos da literatura, mas também e principalmente a inteligência, com as investigações gramaticais. E é nesse sentido que, em educação clássica, nós entendemos as artes liberais, do latim liber, que significa livre, que está em liberdade. As artes liberais eram um conjunto das disciplinas que antecediam e preparavam o estudo da filosofia e da teologia, que eram as áreas de conhecimento mais nobres a que o homem podia dedicar-se. Tais estudos preparatórios visavam justamente libertar a inteligência do aluno para torná-la livre para os estudos superiores. Por isso o nome, liberais. Elas eram compostas por 7 disciplinas, organizadas hierarquicamente em 2 níveis. No primeiro nível, chamado trivium, temos a gramática, a retórica e a dialética. No segundo, chamado quadrivium, nós temos aritmética, geometria, música e astronomia. Do trivium, nós queremos destacar a primeira, que preparava o aluno para dedicar-se às disciplinas seguintes, a gramática. O termo gramática, porque nos é muito familiar, pode nos levar ao engano. Nós não devemos entender essa disciplina no mesmo sentido em que hoje compreendemos a disciplina de gramática. A gramática hoje costuma ser o estudo de um conjunto de regrinhas que adequam o aluno a uma norma padrão de fala e escrita estabelecida por certas autoridades. A disciplina antiga de gramática, por sua vez, já que ela era a porta de entrada para as demais artes liberais, ela pretendia gerar no aluno, por meio das investigações gramaticais, uma consciência linguística apuradíssima, pela qual o aluno se libertaria de todos os problemas linguísticos que pudessem ser entraves para uma compreensão mais profunda das letras e dos textos. A preocupação central desses estudos era tornar um aluno não um leitor de livros assíduo e voraz, mas um bom leitor. O ponto não era ler muito, mas ler bem. Só nisso nós já percebemos um primeiro contraste em comparação com os ideais mais sublimes da educação moderna. Hoje em dia, fala-se muito sobre o hábito da leitura, e a gente estima que uma pessoa é tanto mais inteligente quanto mais livros ela tiver lido. Essa ideia nem mesmo passava pela cabeça dos pedagogos antigos, que num primeiro momento não valorizavam tanto a leitura em si mesma, mas preocupavam-se com quão preparado estava o sujeito para dedicar-se a certas leituras. Legere et non intellegere, neglegere est. Ler e não entender é negligenciar, diziam os antigos. Isso faz todo sentido. De fato, quão proveitoso pode ser decorar todas as características de uma certa escola literária sem nem mesmo ter desenvolvido consciência linguística suficiente para aprender essas características nos próprios textos. Esse tipo de conhecimento não serve para outra coisa senão para você se gabar entre os seus colegas por mais ou menos acertos em algumas provas de vestibular. Seria honesto dizer que a letrada, uma pessoa cheia desse tipo de informação, ou mais justo seria dizer que se trata apenas de um aluno preparado para um exame final. O principal objetivo da antiga disciplina gramática era não prover ao aluno as informações necessárias para a realização de uma prova, ou fazer dele uma sensação entre os seus colegas, uma máquina de citações literárias, mas sim tornar o aluno verdadeiramente letrado, para que depois ele fosse capaz de estudar o que desejasse. Mas como isso se dava? Debruçado sobre a estrutura gramatical de uma língua aplicada a textos literários de alta qualidade, o aluno era conduzido a elevar-se a graus de percepção que desenvolveu não somente a sua capacidade linguística, mas a sua própria inteligência. Em palavras mais simples, o aluno ele era conduzido por seu mestre a concentrar a sua atenção em aspectos literários antes imperceptíveis por ele, os quais, depois de percebidos, o capacitavam a entender cada vez mais e melhor. E não só os textos, mas compreender a realidade. Por isso que é possível dizer que a sua inteligência, de um modo geral, era desenvolvida. Assim como os remédios muitas vezes são feitos a partir do princípio ativo presente no próprio veneno, o princípio ativo dessa disciplina também pode ser extraído para formar um programa de estudos que levará o aluno a trilhar esse mesmo caminho rumo à sabedoria. A essa fórmula nós damos o nome de letramento,
que é basicamente o processo de cura da doença intelectual de ler e não entender, e que procura obter os mesmos resultados pretendidos nessa primeira etapa da jornada das artes liberais. Mas quem pode garantir a eficácia desse remédio? Essa não é apenas mais uma das teorias bonitas no papel e ineficientes na prática? Não. E quem garante isso são os próprios alunos. Meu nome é Lívia Dantas. Eu me formei em jornalismo numa das melhores faculdades públicas do país. E mesmo depois de tantos anos de estudo, assim que eu saí da faculdade, eu constatei quão baixa era a minha capacidade de interpretação textual. Desde então, eu procurei corrigir isso a partir de um estudo autônomo. Eu comecei a estudar gramáticas e a tentar interpretar sozinho poesia clássica. Mas foi só quando eu entrei para uma das turmas ao vivo da professora Amanda é que o meu conhecimento de interpretação textual da gramática como um todo realmente não salta. O trabalho da professora Amanda tem para mim dois grandes diferenciais. O primeiro diz respeito à apresentação estruturada e ordenada do conteúdo. A Amanda consegue apresentar cada um dos temas do estudo de linguagem na ordem correta, numa ordem que é lógica para o aluno. O segundo grande diferencial do trabalho dela é o aspecto didático. A Amanda é uma professora de português, mas ela trabalha como se fosse um médico. Ela percebe quanto do caminho da linguagem cada aluno já trilhou, identifica em que ponto ele parou e consegue desenvolver exercícios pensando em cada um deles. A gente pode fazer a comparação com subir uma montanha. A gente nunca vai chegar no cume sem ter percorrido a base. E a professora Amanda, ela é aquele guia experiente que já percorreu todo o caminho e foi deixando a trilha correta com as sinalizações corretas para que nós soubéssemos em quais caminhos passar primeiro. Eu me chamo Arthur Leite, eu conheci a professora Amanda num fórum, numa época em que o professor Rafael ministrava as aulas pelo Patreon. Ele havia criado um fórum para debate, troca de ideia, e lá eu notei que a professora ela tinha muito talento, muito conhecimento, muita experiência, tanto da teoria quanto da prática pedagógica clássica. Por vir a sua atuação no fórum, nos ajudando, tirando dúvidas, dando dicas, conselhos, eu resolvi procurá-la no Instagram para poder estreitar o contato, aprender de maneira mais próxima com ela. E justamente porque as minhas dificuldades eram em transpor toda a teoria pedagógica clássica que o professor Rafael Falcão já vem há anos ensinando para a prática. E eu fui muito feliz em procurá-la. Ela foi muito gentil e solícita em me atender. Desde então, as minhas dificuldades de aplicar a pedagogia clássica na prática foram sumindo, graças ao auxílio dela. O trabalho dela foi primordial, foi decisivo para o meu trabalho de professor. Meu nome é Lara, eu tenho 4 filhos e eu conheci a professora Amanda através de uma aula do professor Rafael Falcão. Então eu decidi procurá-la porque eu queria que alguém me conduzisse nos graus do letramento, porque o meu objetivo era passar pelo processo para então poder ajudar meus filhos. Então eu procurei o nome dela no Instagram, ela ainda não tinha esse trabalho que ela faz hoje aqui, mandei um direct e depois de um tempo ela resolveu abrir uma turma online. Durante mais de um ano ela passou por esse processo, nos conduzindo a esse estudo mais formal do português e do latim. Eu percebi como as coisas passaram a fazer mais sentido, o porquê de se estudar numa certa ordem, como estudar. A parte da didática dela me ajudou também a depois vir a tirar melhor as dúvidas das minhas filhas, que hoje são minhas filhas menores que passam por esse processo. E o que eu percebo é que a nossa atenção, nosso entendimento, a nossa memória acaba ficando melhor, inclusive para o estudo de outras disciplinas. Eu recomendo fortemente que os pais passem também por esse processo, não só os filhos, porque vocês vão poder também juntos ter bons momentos de discussões e conversas com boa literatura. Aqui em casa todo mundo adora as aulas da Pro. Meu trabalho na internet começou em 2020, quando eu tinha 23 anos. Naquela época, ainda muito jovem, eu comecei a falar sobre a importância do processo de letramento para curar as pessoas do analfabetismo funcional, que as leva a ler e não compreender o que leem. Meu primeiro projeto foi de ajudar as pessoas a compreender o maior clássico da nossa língua, os Lusíadas. A partir de então, eu abri turmas de ensino para crianças, jovens e adultos.
Eu dei palestras, participei de congressos e workshops. Eu pude ajudar muitas instituições de ensino e me tornei coordenadora pedagógica de um colégio. Depois de ter adquirido experiência e ter visto a comprovação dos efeitos de um estudo sério e ordenado da linguagem, eu decidi gravar o meu curso prático de letramento e o Formação de Leitores Inteligentes. Neles, conduzindo meus alunos pela mão e fazendo o processo de letramento e interpretação de textos junto com eles, eu pretendo desenvolver esse mesmo trabalho de formação linguística profunda, para que esses meus alunos sejam libertos de qualquer problema que os impeça de estudar e compreender o que quiserem. Você acabou de ouvir os relatos de transformação de pessoas que decidiram tomar as rédeas da sua própria educação e não se contentar com o pouco que haviam recebido. Decidiram formar-se, e não só formar-se, mas seguir o curso ordenado dos estudos, para que suas jornadas intelectuais não fossem vãs. E não só isso, a partir dessas vidas, muitas outras também estão sendo transformadas. As vidas de seus filhos, seus alunos, de outros professores. Tantas horas de trabalho desperdiçadas, tantas leituras vãs, tanta energia mal gasta foram evitadas graças a esse método que, respeitando o modo de operar da inteligência humana, dá ao aluno não somente o que ele quer, e sim o que ele pode, fazendo-o avançar gradualmente como convém à ordem natural das coisas. Por isso eu gostaria de convidar você também a conhecer melhor esse processo pelo qual suas horas de estudo não serão mais desperdiçadas, mas pelo contrário, salvas pela sabedoria contida no método de aprendizado da educação clássica. No dia 15 de abril, às 9 da noite, eu farei um evento chamado Tornando-se um Leitor Inteligente, no qual eu apresentarei as ferramentas intelectuais para todo estudante que deseja parar de perder seu tempo passando os olhos pelas palavras nos livros e que quer começar a entender profundamente o que lê. Inscreva-se pelo link abaixo. Espero você!